Na primeira carta de São João dizia: para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus veio para destruir as obras do diabo. Tem dois erros que eu encontro muito frequentes em relação à ação do demônio. Muito frequentes. E o primeiro, e isso acontece mais lá na Europa, mais lá nos países de cultura ocidental, Estados Unidos e tudo isso. Aqui não tanto, mas é importante alertar, tem muita gente que simplesmente nega a existência do demônio. Tem cristão que diz: padre, eu acredito em Deus, mas eu não acredito que o demônio existe, ou que o inferno existe. E nem nos anjos, não acreditam nos anjos. E como chegamos a isso? A palavra de Deus é tão clara. A palavra de Deus fala tantas vezes nos santos anjos, nos demônios. Mas essa gente começou a complicar a sua cabeça por muitos motivos históricos. E entrou na cultura europeia ocidental uma maneira de pensar demasiado racionalista, demasiado cética. Por quê? Porque o que aconteceu concretamente foi o grande sucesso que tiveram a partir do século XVI, XVII, as ciências experimentais, a física de Newton, a medicina e depois tudo o que vem ligado a isso, a tecnologia. E houve muita gente que começou pondo na ciência, no método experimental, a sua fé, dizendo: é a ciência que me mostra onde está a verdade. É a razão sozinha que encontra toda a verdade. Tem gente que acredita mais na ciência do que na palavra de Deus. E depois lê a palavra de Deus, e se tem alguma coisa que a ciência não pode demonstrar, distorce a palavra de Deus. E isso aconteceu com os anjos e com os milagres de Jesus. Tem famosos exegetas, estudiosos da Bíblia, cristãos, não são todos católicos, que negam a existência dos anjos. E isso, pois, entrou muito, até nos seminários, universidades católicas. E tem teólogos bem famosos que diz: os anjos são só uma figura de estilo literária. Heresia, meu irmão! Heresia, não é verdade. Os anjos são seres espirituais criados por Deus. E isso Deus nos revelou. Não duvide da palavra de Deus. O catecismo ensina, número 328, a existência dos seres espirituais, não corporais, que a Sagrada Escritura habitualmente chama anjos, é uma verdade de fé. Os anjos existem, mas como o método experimental não consegue fotografar os anjos, nem pesar os anjos, nem medir os anjos, para a ciência não existem. E logo, para um montão de gente que pôs na ciência o seu Deus, não existem. Tantos cristãos foram confundidos. A ciência é boa, meu irmão, mas não é Deus. Não é Deus. E não é a palavra da ciência que julga a palavra de Deus. É o contrário. Se a ciência diz isso é verde e Deus diz isso é azul,
Quem tem razão? Deus. Deus. Deus não se engana, nem pode enganar. E tem tantos cientistas que se enganaram, até quando parecia tudo bater certo, né? Newton, com a sua física, depois veio Einstein e disse, não, o espaço e o tempo são relativos, e demonstrou que Newton estava errado. Enfim, mas isso acontece muito. Eu vou ler para você uma citação, tem um teólogo muito famoso, essa é mais para os sacerdotes e para os seminaristas. Mas isso entrou muito, entrou demais. Tem um teólogo muito famoso que também disse coisas acertadas, mas que lançou muita confusão. Se chama Rudolf Bultmann, famoso exegeta de tradição luterana. Afirma Bultmann, a fé acerca da existência dos espíritos e dos demônios está liquidada pelo conhecimento das forças das leis da natureza. A ideia dele é, nós agora sabemos o porquê das coisas. E continua, não se pode usar a luz elétrica e a rádio e serviço dos modernos instrumentos médicos e químicos, nos casos de doença, e depois acreditar no mundo dos espíritos e dos milagres do Novo Testamento. Errado, meu irmão. É verdade que agora conhecemos tantas coisas que desconhecíamos acerca da nossa natureza, do nosso corpo, das células, sabemos tanto. Mas isso não nega que existem seres espirituais e que existem milagres e que Deus atua no nosso mundo. Então, isso deu um grande ceticismo. E tem gente que nega a existência do demônio. Tem cristãos que negam. Isso é um grande problema. Por quê? Porque se você nega a existência, o demônio tem mais facilidade em te pegar. Porque você não está combatendo, você não reconhece o seu inimigo. Estamos num combate espiritual. Se você baixa os braços, já perdeu. E tem outro erro oposto, digamos, que é, tem tantos irmãos, tantos cristãos, que dão ao demônio uma importância e um poder que ele não tem. O demônio não está ao mesmo nível de Deus, de jeito nenhum. É uma simples criatura. Existe um abismo entre as criaturas, todas as criaturas, os anjos e Deus. Existe um abismo, meu irmão. E tem gente que vê o demônio por detrás de tudo. O carro não pega, é o demônio, padre. O exame de matemática correu mal, é o demônio. Calma, meu irmão, calma. Você está dando ao demônio um poder que ele não tem. Ele gostaria de ter. E o demônio se alegra com essas duas atitudes. Quando você nega a sua existência, ele fica bem contente, pode trabalhar tranquilo, como um ladrão que vai, não tem alarme, não tem nada. E também quando você lhe dá, atribui um poder que ele de facto não tem.